E quando eu começo a pensar na Bíblia, eu acho uma coisa tremenda, porque é um livro que levou cerca de 1500 anos para ser escrito, que teve mais ou menos 40 autores diferentes, que passaram por períodos e influências culturais distintas, a cultura hebraica, a cultura da Babilônia, a cultura dos gregos, a gente vai perceber a cultura dos romanos, a gente vai perceber essas dimensões culturais todas, mas mesmo assim a gente vai descobrir unidade, a gente vai descobrir sentido, e até hoje é o livro mais lido em todo o mundo, porque ele alcança o coração da gente. Então, se eu não aceitar a Bíblia como palavra de Deus, como verdade de Deus para mim, eu vou me perder nesse contexto. Eu preciso crer que a Bíblia foi inspirada por Deus e foi preservada para chegar nas nossas mãos pelo poder de Deus. Quem já não ficou pensando, não é, nessa expressão, papel aceita tudo? Já não pensou nisso? Como é que eu posso ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? E aí a gente vai descobrir algumas coisas tremendas. Essa questão da unidade, essa questão da verdade revelada, essa questão de como essa palavra foi preservada. Mas há algumas coisas que são preciosas demais com relação a essa palavra de Deus, a maneira como Deus usou para revelar quem Ele é. E a gente vai descobrir que a Bíblia foi escrita não de uma única forma, mas conforme o assunto que estava sendo revelado pelo Senhor, Ele usava ferramentas diferentes. Por exemplo, se você abrir o livro de Gênesis, o livro de Gênesis fala da criação, quem estava lá para ver? Não tinha jeito. Então Deus usou uma visão. E aí o autor de Gênesis, ele enxerga as coisas acontecendo, o primeiro dia, o segundo dia da criação, o terceiro, e aí ele registra com as palavras dele, aquilo que ele enxergou na criação. Por isso a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro de revelação. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, não é? A gente vai ver falando das coisas futuras, Deus revelando o futuro, e não havia como João sequer achar palavras para aquilo que ele estava vendo, porque estava fora do contexto dele. E então você vai encontrar a visão outra vez, e João procurando palavras do seu tempo para tentar traduzir aquilo que ele estava vendo. Por exemplo, lá no Apocalipse você vai encontrar João falando que ele viu na cidade celestial uma abóboda feita, uma cobertura feita de ouro transparente. Você já viu ouro transparente? Ele achou alguma coisa para tentar descrever o que ele estava vendo. E assim você vai encontrar outras coisas. Há lugares na Bíblia em que Deus sabia que o homem não ia conseguir interpretar a sua visão. E então, por exemplo, ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, toma o livro aí e escreve o que eu vou dizer. E aí ele escreve o que foi dito. Mas quando chega lá em Lucas, por exemplo, que ele tem que falar da história do nascimento de Jesus, das palavras que Jesus pregou, ele manda Lucas sair dali e fazer uma pesquisa, e ele conversa com Maria, mãe de Jesus, e pergunta como é que é isso, ela conta, ele escreve, ele pergunta para os apóstolos como é que foi isso, ele fala com Mateus, ele fala com João, ele fala com Pedro, e ele vai anotando, e aí você tem os evangelhos. Que coisa tremenda como Deus fez essa obra. E essa obra inspirada pelo Espírito, protegida pelo Espírito, chegou até nós. Uma das coisas muito interessantes foi a descoberta feita em Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, e há um trecho integral de Isaías,
que tinha 1000 anos de diferença do último texto em hebraico que se possuía. Esse texto é datado de 100 antes de Cristo, que descobriram em Qumran, e o último texto em hebraico era de 900 depois de Cristo. E a dúvida é, será que é o mesmo texto? E aí eles descobriram a fidelidade da preservação da palavra. Os hebreus tinham um costume de copiar, e para que não houvesse perda da palavra de Deus, eles queimavam o manuscrito antigo para não haver variantes. E eles tinham um sistema chamado de maçoras, onde cada letra valia um número, e aqui aparecia um número na linha e um número na coluna. E se houvesse alteração de qualquer letra, esses números não batiam, e ele sabia que aquele texto era fidedigno. Que coisa linda, não é? Como Deus usou ferramentas humanas para preservar a sua palavra. Mas se você não aceita a Bíblia como palavra de Deus, não dá para conhecer essa sabedoria do alto. Por isso a gente tem que aprender e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso não envolve apenas o conceito desse livro sagrado, mas envolve também questões teológicas. Se você não aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, você não vai aceitar que Jesus nasceu virginalmente de Maria, ou seja, não foi concebida por um homem, mas Deus, através do seu Espírito, colocou lá no ventre de Maria aquela encarnação dele mesmo. Por isso Jesus é o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Se você não aceita a Bíblia, você não vai aceitar essas coisas. Ou não vai aceitar, por exemplo, a obra salvadora de Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, e que através do sangue dele vertido na cruz, eu posso ser perdoado por Deus. Se você não crê nessas coisas, você também não vai crer que na palavra de Deus, o Senhor está ensinando como nós resolvemos as questões e quais são os valores para discernirmos a nossa própria vida. E aí você não vai aprender a colocar o Senhor como o primeiro na sua vida, nem vai querer aprender a educar os seus filhos à maneira de Deus, nem vai querer saber o que a palavra de Deus ensina para como ser um melhor marido, uma melhor esposa, nem vai querer entender o porquê de controlar os nossos impulsos para que possa haver uma sociedade coerente e justa. Você já pensou se a gente fosse só seguir os nossos impulsos? Fala a verdade, se você tem um sangue quente, quantas vezes você sentiu vontade de esganar alguém assim? E eu não estou falando esganadinha, não. Não é verdade? Se a gente fosse seguir só os nossos impulsos, mas aí a gente vai aprender valores da palavra de Deus, que norteiam que impulsos a gente vai seguir, quando a gente vai seguir, como a gente vai seguir e que impulsos a gente não vai seguir. Mas se eu não aceito a palavra de Deus, eu vou construir uma sociedade onde esses impulsos, eles vão sendo tolerados, até que essa sociedade se torne insuportável. E na história a gente vai encontrar culturas que ruíram, porque esses impulsos se tornaram insuportáveis. E aí a gente vai ter que descobrir como começa de novo. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós decidimos abrir mão do verdadeiro Deus que se revelou a nós. E decidimos também abrir mão da essência da sabedoria. E decidimos viver por nossos próprios desígnios.
E a Bíblia nos revela o que acontece quando seguimos esse caminho. Olha só o que Romanos, capítulo 1, vai dizer para a gente. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E Paulo ainda vai dizer em Romanos 1, 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Porque a Bíblia está dizendo que quando eu me afasto e rejeito a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a gente vai construindo um mundo sem pé e sem cabeça, onde as coisas mais naturais passam a ser quase que absurdas. Eu me lembro do testemunho de um homem, esqueci o sobrenome dele, mas o primeiro nome é Roger. Ele teve aqui alguns anos atrás, um travesti convertido, e ele conta a experiência dele, que ele começou a ler a palavra, e ele, por causa da leitura da palavra, começou a buscar a Deus, mas ele vivia uma série de conflitos dentro do coração dele. Ele dizia assim: será que não tem lugar para mim no amor de Deus? Será que não tem lugar para mim na casa de Deus? Por que não sou aceito do jeito que eu sou? E aí ele começou a buscar a Deus e tentar entender isso, porque ele estava lendo a Bíblia, e um dia ele estava tomando banho, saiu do chuveiro e estava ali de frente para o espelho, e aí o Espírito de Deus falou com ele, e disse assim: Roger, o que é que você está vendo nesse espelho? E o Roger disse assim: eu estou vendo a mim mesmo. Roger, presta atenção, o que é que você está vendo nesse espelho? E ele disse: Senhor, não estou entendendo. Olha de novo, o que é que você está vendo nesse espelho? E de repente ele disse: eu estou vendo um homem. E aí o Espírito de Deus começou a trabalhar a vida dele para uma conversão. É interessante isso. As coisas mais naturais e simples se perdem quando a gente abandona a sabedoria de Deus e a palavra de Deus. E aí, a Bíblia vai nos dizer, através de profecias, o que aconteceria nos finais dos tempos. 2 Timóteo 3, verso 1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se
destes também. E sabe, a Bíblia vai dizer por que a gente, quando se afasta da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, e não aceita a palavra de Deus, acontecem coisas assim. 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso acontece porque a gente vai abrindo um vazio na nossa alma que é preenchido pelas filosofias, pelos sistemas de valores da nossa sociedade. Por isso, a primeira decisão sábia que uma pessoa pode fazer é decidir buscar a Deus e aceitar a sua palavra como norteadora da vida aqui e de toda a eternidade. Sem aceitar a palavra de Deus, você vai construir a subjetividade da sua sabedoria e não vai conhecer a sabedoria de Deus.